E aí, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão legal? Comenta aqui embaixo como é que vocês estão e como é que tá esse novo ano pra vocês. O que vocês esperam deste ano? Já começa o vídeo com perguntas, né? Mas desde já, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue lá no Instagram, que lá vai ter muita novidade a partir de amanhã. Gente, eu vim comentar um assunto que Deus tem me falado muito depois que eu virei youtuber e que Ele me confirmou que esse é o meu ministério. E fui colocar no caderno porque quando Deus confirma o ministério você tem que ter responsabilidade. Então eu fui colocar no caderno o que Ele queria que eu falasse. E eu escrevendo, eu sempre gosto de escrever escutando um hino, sabe? E os hinos lá tocando e eu escrevendo. E depois de escrever eu percebi que foram 2 folhas só falando sobre meus testemunhos, minha vida, que eu queria compartilhar com vocês, coisas que acontecem em nossas vidas, ansiedade, depressão, tristeza, provas, lutas que às vezes acontecem em nossa vida. E eu me peguei pensando em alguns pensamentos que eu queria muito compartilhar com vocês. Esse vídeo não vai ser um vídeo de 20 minutos, de 25 minutos, como eu costumo fazer. Só vai ser apenas uma reflexão para vocês que podem estar passando pela mesma coisa, que já passaram pela mesma coisa que eu, e acham que é em vão, que acham que não vai aguentar, que acham que não vai ocorrer nada, não vai tirar nada do que está acontecendo. E você está plantando isso e vai colher um nada, não vai colher nenhum fruto. Esse vídeo é pra você que tá passando por um momento difícil, tá passando por ansiedade, tá passando por um momento de desespero, tá passando por um momento que você vê que por quê? Você chega e pergunta pra Deus o porquê comigo, o porquê disso, o porquê daquilo. Esse vídeo é pra você, então continue conosco que vai dar tudo certo. E depois, gente, que eu vi que foram 2 páginas de assuntos que eu poderia falar com vocês, que eu tenho autoridade, autonomia, não profissionalmente, mas ter vivenciado isso e compartilhar com vocês a minha experiência. Eu tenho 21 anos, só que com 21 anos acarretada de muita coisa da vida, eu queria passar pra vocês essa mensagem, sabe? E olha que esse vídeo não tá nem nos títulos que eu coloquei no caderno. Eu simplesmente, o Espírito Santo começou a falar comigo a partir daquele momento. Eu até comentei lá no Stories e eu achei por bem comentar aqui com vocês. E, gente, eu me vi naquele caderno e eu falei, Senhor, olha tantas coisas que eu já passei, tantas coisas que o Senhor me fez passar. E agora, com 21 anos, eu vejo o sentido disso. Eu vejo o sentido do que o Senhor queria fazer. Eu vejo o sentido no momento certo, no tempo certo, na hora certa. E é tudo perfeito. O tempo de Deus é perfeito. O cenário de Deus é perfeito. O momento de Deus é perfeito. E essas 2 páginas foram tudo sobre a minha vida. Eu falei, Senhor, quantas dessas 2 páginas e como passando o tempo que acabam os assuntos, eu vou colocando mais. Porque a nossa vida não para. É cheia de experiências, de ciclos, então a vida não para. E eu amo, gente, eu amo conversar com vocês. Em todos os vídeos eu falo. Eu amo ligar a câmera e conversar com vocês, sabe? É algo, uma terapia pra mim, sabe? Não é por like, não, até porque ajuda muito a recomendação. Porque eu peço muito like? Porque eu sei que tem almas que precisam escutar. Eu sei que tem pessoas que precisam escutar isso, então quanto mais vocês darem like, mais o YouTube vai recomendar. Nunca será por inscritos, nunca será por dinheiro, nunca será por likes, sempre será por almas. O valor de uma alma é muito grande, então eu queria muito que cada vídeo meu alcançasse. Eu sempre quis isso pra minha vida, eu sempre quis pregar, só que Deus me chamou para o ministério de louvor. Só que pela misericórdia de Deus Ele me deu um ministério que me abrange em pregar, não em igrejas, não em cultos, mas na minha casa, onde eu estiver com uma câmera que pode alcançar milhares
Então, gente, quando eu vi essas 2 páginas, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. É como se ele tivesse sentado do meu lado e tivesse mostrando pra mim, passou um cenário na minha cabeça de todas as coisas que eu já passei. Muitas pessoas não sabem da minha vida. Acho que na minha vida eu só comentei algumas coisas com uma pessoa e nada mais. E eu vi aquilo ali, eu olhei e o Espírito Santo começou a falar: você tá vendo isso? Você tá vendo quantos assuntos você tem autonomia para falar hoje? Você tá vendo quantas dores você vai curar hoje? Você tá vendo quantas lacunas, quantas pessoas com ansiedade, depressão você vai poder curar porque você passou pelo que elas estão passando? É isso que Deus queria de você. Era sobre isso que Deus fez com que você passasse por isso. Ele te escolheu para levar a palavra dele, a exortar, a aconselhar e a consolar as pessoas que precisam ouvir. Então nisso eu até comentei no Instagram, como eu falei já pra vocês, que eu fiquei muito impressionada com o anjo de Deus, porque foi no momento certo. Ele tem me colocado aqui em frente nas câmeras, eu com um mental muito bom, saudável. Eu sempre comento com meu marido que de toda a minha vida, quando eu cheguei aqui no Piauí, esses 10 anos da minha vida, 10, 11 anos que eu tô aqui já, o melhor ano da minha vida foi depois que eu casei. Foi um ano onde feridas foram fechadas, cicatrizadas. Foi um ano em que o meu mental se estabeleceu. Foi um ano que eu só chorei na presença de Deus e nas dificuldades de uma vida de casada, que é muita financeira. A gente e o Marcos nunca brigamos até agora por muita coisa, sabe? Só coisas de casais normais. Então, eu tô feliz, eu tô alegre, eu tô equilibrada. Então, Deus fez com que eu passasse esses 10 anos, eu acho que eu tô aqui 10 anos, 2010, 13 anos, aliás. Deus me fez passar em 12 anos processos, provas, lutas sozinha, sem ninguém, sem ter noção, sem ninguém, só eu e Deus. Então eu falava pra mim mesma, eu tendo Deus, eu tenho tudo. E é muito difícil falar isso com vocês, mas se Deus me deu esse ministério, eu tenho que conversar com vocês. Um dia eu poderei contar meu testemunho, só que eu ainda não me sinto preparada pra contar ainda, mas Deus eu sei que há de me preparar. Então, gente, nesses 13 anos, Deus me moldou, ainda me molda. Acho que a gente nunca vai estar um vaso preparado, a gente sempre vai ter que ser moldado, lapidado. Mas para esse intuito, esse propósito que Deus queria na minha vida, desta área, Ele me moldou 12 anos para que neste ano, que eu fiz 13 anos aqui, Ele me usasse como Ele queria me usar. E eu sei que não é nem tão pouco quanto Ele vai me usar. Foram 13 anos de muita luta, muita euforia de viver o propósito de Deus na minha vida. Foram 13 anos de muitos porquês, foram 13 anos de muitos choros, foram 13 anos de muita câmera ligada e se desabafando pra mim. Então o Espírito Santo começou a me falar: Deus tá te usando nesses momentos, e Ele começou a te usar no momento certo, no cenário certo, na hora certa, com os temas certos que Ele quer te usar. Então Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele sabe tudo que faz, Ele
sabe tudo que a gente vivencia. Ele sempre tem a resposta dos nossos porquês. Mas nunca será na hora que a gente pergunta, mas sempre será na hora certa. É muito forte isso, da maneira que Deus age. Deus age de uma maneira sobrenatural em nossas vidas. E às vezes a gente se pergunta o porquê eu tô sofrendo isso, por que eu tô sofrendo tanta ansiedade durante esses dias, por que eu tô passando por isso, Jesus. Eu sou tão boa contigo, eu faço a obra, eu acordo cedo, vou pra tua igreja, oro, jejum, leio a Bíblia, meu Deus, e sua alma grita, sua mente grita. E para você que não faz nenhuma dessas coisas, mesmo assim se pergunta o porquê disso tá acontecendo com você. Tantas pessoas más, e a ansiedade e a depressão vai pegar logo a mim, que não faço mal a ninguém. Mas Deus, Ele tem a maneira de trabalhar dele. Eu fico impressionada, né, gente? Eu fico muito impressionada com a maneira que Deus trabalha nas nossas vidas. E quando eu fui escrever os títulos dos vídeos que eu tinha que fazer, que eu tenho que fazer, eu me vi impactada com o amor, a fidelidade de Deus em minha vida. Nunca será somente um processo, nunca será só uma ansiedade, nunca será só uma luta, nunca será uma prova, mas é um processo. Tudo é um processo. A ansiedade, a prova, a luta é um processo de lapidamento, é um processo de moldamento. Ah, você está dizendo que Deus gosta de ver seu filho chorar? Não, mas Ele sabe que é necessário. Já pensou na nossa vida como cristã? Já pensou se algum dia a gente tá tão feliz, se a gente fosse tão feliz, tão alegre, sem provas, sem lutas, sem nenhum desafio na nossa vida, você acha mesmo que a gente lembraria do Criador? Você acha mesmo que a gente lembraria de Deus, o Pai? Você acha mesmo? Um amigo, minha gente, que a gente consegue ver, a gente consegue visualizar. A gente, às vezes, só fala com ele quando a gente precisa. Quando a gente tá bem, a gente não lembra. Imagine Deus. A gente é pior do que Judas. Entende? Então, eu sempre digo para as minhas amigas que estão passando por dificuldades, ou para qualquer oportunidade que eu tiver, eu sempre falo, a nossa vida é uma vida de montanha russa. A gente nunca vai ficar parado em um lugar só. A gente não pode ficar parado em um lugar só. Porque a gente tem que entender de quem a gente é independente. A gente tem que entender de quem a gente é dependente. Que é de Deus. Deus nos coloca nessas provas pra gente se lembrar dele. Porque muitas vezes a gente não lembra dele quando a gente tá feliz. Então, quando Deus sente sua falta, Ele coloca provas na sua vida para você entender de quem você é dependente, de quem você precisa e do que é o suficiente para você. E se você está passando por ansiedade, por depressão, saiba que não é em vão. Você vai ajudar pessoas amanhã que você nem imaginava que tinha a capacidade de ajudar. Você vai ajudar a fazer curativa em feridas de pessoas que você não imaginou. Nunca será em vão a sua dor. A sua dor é uma ferida que vai curar outras pessoas. A dor de hoje será instrumento, ferramenta para curar pessoas de amanhã. E nesses momentos de ansiedade, de depressão, de se sentir solitário em uma prova, em uma luta, a gente começa a se sentir sozinho. Mas é nesses momentos que mais Deus está do nosso lado. Em silêncio, bem no nosso ladinho, sabe? A gente começar a se ver o lado espiritual, mais do que o lado humano. A gente conseguiria ver Deus no nosso cantinho, sabe aquele cantinho do lado da sua cama, ou você deitado, e você chora até dormir. É Deus te consolando e fazendo um carinho em você, mesmo em silêncio.
Ele sempre vai estar lá, dizendo: eu não posso impedir de você sentir isso, mas eu posso te garantir que isso não será em vão. Essa dor que você está sentindo não será em vão. Você vai ser usada para curar pessoas que estão passando pelo mesmo que você está passando hoje. Sabe qual é o sensacional? É que o moldamento, a lapidação de Deus para um propósito sempre acaba no momento certo. Sempre termina no momento certo. E quando termina, Deus começa a te usar de uma maneira extraordinária, que você começa a imaginar, cara, como isso aconteceu? É porque o nosso Deus é um Deus que do nada faz tudo. A gente nem consegue mais lembrar das dores. A gente nem consegue mais lembrar dos traumas. E quando a gente começa a ser usada por Deus, e quando a gente começa a buscar a Deus para mais e mais ser usada por Ele, pelo tal coisa que aconteceu na nossa vida, Ele começa a cicatrizar as feridas que ainda estão abertas. Ele cuida de você enquanto você está cuidando do próximo. É isso que eu aprendi hoje no meu devocional. É quando Paulo e Silas estão na prisão e quando o carcereiro vê que as prisões se abriram, ele quer se suicidar e Paulo grita: não se suicide, estamos todos aqui. Paulo e Silas poderiam muito bem correr e se sentir em segurança, até porque as portas se abriram justamente para isso, para eles saírem da prisão. Mas maior do que o desejo de Paulo foi ajudar o próximo, ajudar o carcereiro a não cometer o suicídio e logo mais ser salvo pelas palavras. E assim sucedeu que Paulo e Silas saíram com salvação de alguém e a liberdade. Então muitas das coisas da nossa vida é assim. A gente cuida do próximo e Deus cuida de você. Sabe? Que nem aquele hino. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. É sobre isso. É cuidar de alguém e deixar Deus cuidar de você. É cuidar do reino de Deus e as demais coisas não serão acrescentadas. Quando você entende isso, você começa a buscar a Deus, buscar o reino de Deus, e você começa a ser moldado, lapidado, você nem consegue ver o que acontece. E quando você abre os olhos, você já está sendo usada por Deus para falar com as pessoas, para profetizar, para revelar, para cantar, para pregar. Tudo fica para trás. A dor fica para trás, as palavras mas ficam para trás, você é uma nova pessoa. Deus começa a te amar de uma maneira espetacular. Você começa a ver o amor de Deus na sua vida. E você começa a perceber que naqueles momentos de choro, naqueles momentos de tentativas de fazer uma coisa que te tiraria de uma dor para outra, você começa a ver Deus segurando ferramentas que iriam te tirar desta vida. Ai, gente! Você consegue ver Deus te abraçando naquele momento e dizendo: filha, não faça isso, que coisas maiores eu tenho pra você. Desculpa, gente. Você consegue ver Deus, sabe? Depois que passa, depois de um tempo, você começa a viver o mistério de Deus assim pra você. Você olha pra trás e começa a ver Deus, sabe? Você começa a ver o Pai do seu lado, mesmo quando você pensava que Ele não estava, você começa a conseguir vê-lo.
É como se ele desse a liberdade de ver você, sabe? É como se ele tivesse um botãozinho e dissesse: agora sim você pode ver que eu estava lá, que agora você está preparada para ver, você está preparada para sentir, você está preparada para falar. Deus está com vocês. Nunca, jamais, nunca, repito, nunca se sintam sozinhos. Nunca diga que Deus está com vocês. Tudo na nossa vida ou é bênção ou é livramento. O não de Deus é um livramento, então seja grato pelo livramento. Seja grata por não de Deus. Todos os sims que Deus te deu foi pela graça que te alcançou, então seja grato a Ele também. E viva o processo. Tenha choro, chore. Adore o nome do Senhor apesar das dores. Adore o nome do Senhor apesar da dor ser muito grande. Da ansiedade te corroer por dentro. Adore ao Senhor. Louve o nome do Senhor. Foi uma coisa que eu aprendi e que eu tenho pra minha vida até hoje. Não importa o processo, não importa a prova, não importa a dor, não importa as circunstâncias. Eu tenho o suficiente, que é a minha voz, para tornar o nome do Senhor. Eu tenho hinos de louvores que podem chegar ao trono do Senhor. E Ele sabe, Ele bem sabe que vai garantir a minha vitória. Então, fica com essa palavra. Eu não ia passar de 20 minutos, gente, mas quando Deus quer falar, Ele tá falando comigo nesse momento, conversando com vocês, acredita? É muito forte as coisas de Deus, sabe? E eu levei muito tempo pra entender isso. Mas quando você começa a entender, você começa a ver Deus. Então olhe para o teu processo e começa a ver Deus. Olhe para o teu processo e começa a ver aqueles cantos escondidos no teu quarto ou naquele cantinho que só você e Deus sabe. Começa a ver Deus, pois Ele tá com você, tá? Se inscreve no canal, não esquece de deixar o like. Em nome de Jesus, eu creio. Me segue nas redes vizinhas. E um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau!